Vamos fazer uma oração para começarmos. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, que habita no mais altos céus, te damos graças, Senhor, por tua grande misericórdia, teu amor, tua longanimidade para conosco. Amém. Muito obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. Amém. Muito obrigada, Pai, pela mensagem que o Senhor tem trazido a essa geração. Muito obrigada pela tua misericórdia, Senhor, ao trazer essa mensagem. Amém. Que o Senhor nos capacite, Senhor, que o Senhor nos dê a vida de Cristo e que o Senhor permita que não vivamos a nossa própria vida. Amém. Te pedimos, Senhor, que neste momento a palavra que for ser falada, Senhor, seja a palavra ensinada pelo Espírito Santo e não palavra de homem. Amém. E que o Senhor possa estar presente, Senhor, teu Santo Espírito também. Amém. Que o Senhor possa falar aos corações, meu Pai. E que possamos sair daqui, Senhor, refrigerados pela tua santa palavra. Amém. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, na verdade, faz parte da minha própria experiência na mensagem. Eu conheci essa mensagem em abril. E quando o Senhor tocou no meu coração em relação a esses textos que eu vou mostrar a vocês, foi uma verdadeira libertação para mim. E quando isso aconteceu, o meu desejo foi falar dessa liberdade para as pessoas. E hoje eu quero mostrar na Bíblia que essa libertação que Cristo quer nos dar, na verdade ela já foi dada. E nós vamos ver alguns textos bíblicos que vai nos provar isso. E eu queria começar falando de alguns textos, na verdade uma recapitulação do que já foi falado ontem. O primeiro texto diz assim: o irmão Jones falou ao povo e também o irmão Wagner. E o povo ouviu muitas coisas preciosas que lhes serviram de conforto e fortalecimento da fé. Apreciaram este privilégio que para eles era tão importante. Veja só, ela diz que o povo ouviu muitas coisas preciosas que lhes serviram de conforto e fortalecimento de fé. E essa mensagem de libertação, quando eu a vi, eu senti essa mesma experiência, um conforto e um fortalecimento na minha fé. O outro texto diz assim: aqueles que desde a reunião de Minneapolis tiveram o privilégio de ouvir as palavras proferidas pelo mensageiro de Deus, o irmão Jones, o professor Prescott, e o irmão Wagner e muitos outros, nas reuniões campais e institutos ministeriais, ouviram o convite: vinde, pois tudo já está pronto. Vinde a ceia preparada para vós. Luz, luz celestial tem brilhado. A trombeta deu um sonido certo. Os que deram desculpas variadas pela negligência em atender ao chamado perderam muito. A luz tem brilhado sobre o tema da justificação pela fé e a justiça imputada de Cristo. Os que aceitam e agem segundo a luz dada mostrarão em seus ensinos evidência de que a mensagem do Cristo crucificado e de um Salvador ressurreto que subiu aos céus para ser nosso advogado é a sabedoria e o poder de Deus para a conversão de almas, trazendo-as de volta à sua lealdade a Cristo. O último texto diz assim: o Senhor levantou o irmão Jones e o irmão Wagner para proclamar uma mensagem ao mundo a fim de preparar um povo para permanecer em pé no dia de Deus. O mundo padece com a necessidade de lhe vir luz adicional sobre as Escrituras. Proclamação adicional dos princípios de pureza, humildade, fé e da justiça de Cristo. Este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E alguns pontos para reforçar o caráter da mensagem foram os seguintes: a justificação pela fé, as boas novas de Cristo é nossa justiça, uma mensagem tão claramente definida, tornada tão clara que uma criança podia entender. Os encantos incomparáveis de Cristo, alimento que nutre a alma, traz esperança e nos faz olhar para Cristo e desviar os olhos de si mesmo. E a mensagem que eu quero trazer para os irmãos hoje é justamente isso: olhar para Cristo e desviar os nossos olhos de nós mesmos. Eu queria falar um pouco sobre a fé. O estudo sobre fé, no livro Estudo sobre Fé, página 21, diz assim: fé é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz que fará e depender dessa palavra para que faça o que ela afirma. Então, só estou repetindo algumas coisas para que a gente possa entender o que eu irei falar sobre a questão de libertação. Então, se a mensagem diz que fé é acreditar que o que a palavra de Deus diz, ela mesma vai se cumprir, por que ela vai se cumprir? Porque o que sai da boca de Deus é poder.
Então, o que Deus fala se cumpre, né? Então, se Deus disse, haja luz lá no princípio, a mesma palavra que ele falou, se ele disse assim, vocês já estão libertos do pecado, isso se cumpre neste momento. Então, eu queria começar justamente para que possamos entender, né, a questão da fé. Eu queria ler 2 textos da Sr. White que diz assim: a intuição de necessidade, o reconhecimento da nossa pobreza e pecado é a primeira condição para sermos aceitos por Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua própria pecaminosidade e necessidade espiritual. Sabem que em si mesmo nada podem fazer de bom. Desejam receber auxílio de Deus e para eles é dada essa bênção. Olha só, vejo que uma das condições para que possamos aceitar essa mensagem é o reconhecimento de que nós não somos nada e que por nós mesmos nós não conseguimos fazer coisa alguma. Tem um texto no livro A Mensagem do Terceiro Anjo, Sermão 21, que diz assim: a criação, a salvação, a bênção de Deus, sua graça, a libertação do poder das trevas, tudo se resume a uma única história: o poder criativo de Deus e de Deus em Jesus Cristo. Dessas coisas que eu falei, a criação, a salvação, a bênção de Deus, sua graça, a libertação do poder das trevas, aqui eu vou falar hoje é sobre a libertação do poder das trevas. Eu queria começar com o texto de Gálatas, capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 3 e 4. Diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau segundo a vontade de Deus nosso Pai. Olha só, aqui diz que Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. E agora eu pergunto, que presente século mau é esse? Achei interessante que no dia do estudo sobre graça ao pecado que reinará, o Davi ele falou sobre isso. E o que ele tinha falado era justamente o que eu iria falar na mensagem de hoje. Porque veja, quando eu participava dos cultos, né, da igreja, adventista e tudo, eu lembro como se fosse hoje, eu acho que umas 2 ou 3 pregações que as pessoas falaram sobre esse texto presente século mau. E elas falavam no sentido assim, que Jesus se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau que é o mundo lá fora. E eu sempre entendi assim, que o presente século mau era o mundo lá fora. Só que depois que eu conheci a mensagem, e a mensagem trouxe um caráter diferente no sentido de olharmos para Cristo e deixarmos de olhar para nós mesmos, eu entendi que esse presente século mau não é o mundo lá fora. E o Davi ele falou até sobre uma história, quando ele falou no estudo, né, Graça ao Pecado que Reinará, de um homem que ele só vivia irritado com as pessoas e tal, vocês lembram da história? E ele decidiu se afastar de todos e se tornar um ermitão, né? Um ermitão é quem deseja ficar solitário em um lugar sozinho, né, sem ver ninguém e tal. E ele foi. E aí a história conta, né, que ele foi pegar água para poder cozinhar numa tigela, aí as pedras estavam deslizando e tudo, a tigela escorregou, quebrou e ele ficou irritado. E aí eu pergunto, quem fez ele ficar irritado? Sendo que não tinha ninguém ali perto dele. Então será que esse presente século mau é o mundo lá fora? Porque não tinha ninguém perto do ermitão, não tinha ninguém perto mais desse homem. O que tinha era só ele mesmo e uma tigela. A tigela que quebrou. E ele ficou irritado com a tigela. Então aqui a gente começa a entender que presente século mau é esse. E esse presente século mau é o que habita aqui dentro de mim. E por onde nós vamos, por onde quer que andarmos, nós vamos levar esse presente século mau junto conosco. Eu queria abrir um texto em Jeremias 17, verso 9. Todos acharam? Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então a própria palavra está dizendo que o coração do homem é enganoso. Então será que eu posso dizer que esse presente século mau é o mundo lá fora?
e que a circunstância por onde eu andar, as pessoas que estiver ao meu redor, vai fazer com que eu me irrite ou então eu venha a pecar? Não, então esse presente século mal está dentro do meu coração, que é totalmente enganoso e desesperadamente corrupto. Agora vamos lá em Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Agora vamos lá em Isaías 1:5. Diz assim: porque sereis ainda castigados se mais vos rebelareis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nela coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não exprimidas, nem ligadas nem amolecidas com óleo. Veja só, a própria Bíblia está falando que tudo o que procede dentro de mim é o quê? É mal. Então, nós não temos nada de bom, nosso coração não procede algo bom. Tudo que vem do nosso coração é algo mal. Então, o que habita dentro de mim é justamente este presente século mal. Agora vamos em Isaías 64, verso 6. Isaías 64, verso 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então a nossa própria justiça é um trapo de imundícia. Agora vamos ver um pouco sobre a mensagem de Laodiceia. O que é que Jesus fala para o povo de Laodiceia? Miserável, pobre, cego e nu. Então, se nós temos esse reconhecimento, a senhora White fala que um dos primeiros passos para que a gente possa entender a mensagem é esse reconhecimento de quem nós somos. Então, se Cristo falou para mim, olha, você é pobre, você é cego, você é miserável e você é nu. Qual é a nossa ação quando nós ouvirmos isso? É dizer, sim, Senhor, eu sou isso. Eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou cego e eu sou nu. De dentro de mim não procede nada de bom. A minha justiça é como um trapo de imundícia. Se o Senhor falou tudo isso, então eu sou. Porque é o Senhor que está falando. E a gente entende na mensagem que o Senhor não mente. Que Deus não mente. Cristo não mente. Então, se Ele falou que eu sou tudo isso, então eu sou. Agora vamos em 1 Coríntios 8, verso 2. É, 1 Coríntios 8, verso 2. Diz assim: e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então Cristo, além de dizer assim, olha meu filho, você é pobre, você é cego, você é miserável, você é nu. Ele ainda diz, você não sabe de nada. E aquele que julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Eu acho interessante esse versículo, porque um dos exemplos que a gente pode tirar daqui é a questão da humildade. Porque para aceitarmos tudo isso, do que Cristo está falando a nós precisamos ser o quê? Pessoas humildes. E uma das coisas que a gente pode ver desse versículo, a questão da humildade, sobre a questão que muitas vezes a gente acha que a gente sabe alguma coisa, mas verdadeiramente a gente não sabe. Por exemplo, às vezes uma pessoa está falando no púlpito, não sei, um versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para morrer por nós. E às vezes nós ouvimos aquele versículo, e qual é a nossa tendência? Eu já sei desse versículo. Já ouvi tantas e tantas vezes, tantas pregações, já sei o que Deus quis dizer com aquilo tudo. Mas a gente esquece que a palavra de Deus é o quê? Insondável. A gente nunca vai conseguir descobrir todas as coisas, por mais profundo que seja, na maior profundidade que seja. Porque a palavra de Deus é o quê? Insondável. Então, muitas vezes a gente está ouvindo uma pregação e a gente já ouviu tantas vezes aquilo que a gente vai e fala, eu já sei. Como, por exemplo, outro versículo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Quantas vezes a gente já não ouviu esse versículo? Mas qual é a nossa tendência? Já ouvi muitas vezes, muitas pessoas já explicaram esse versículo, eu já tenho a minha opinião feita sobre esse versículo, então eu já entendo esse versículo. Eu conheço a verdade. E a palavra se renova a cada dia. Exatamente. A palavra de Deus é insondável, ela se renova. E aí a tendência é dizer, eu conheço a verdade. Mas o que foi que Cristo falou? Você não sabe de nada. Não compreende as Escrituras. Se você julga saber alguma coisa, mas na verdade você não sabe de nada. E veja só que interessante. Então, muitas vezes, falta em nós a humildade também de ouvir a palavra de Deus. Porque muitas vezes a mensagem é pregada e às vezes a gente chega cheio de preconceitos e a gente acha que sabe alguma coisa. Mas se a palavra de Deus está dizendo que a gente não sabe de nada, o que nós devemos fazer é dizer, sim, Senhor, eu não sei de nada, então o Senhor tem que me ensinar. Porque a tua palavra diz que o Senhor é o conselheiro, então o Senhor tem que me ensinar. E aqui tem um texto que fala assim, ó, não é suficiente sair do mundo lá fora, ou simplesmente sair de uma igreja metodista, presbiteriana e ir para a igreja adventista. Olha só, como muitas vezes é o nosso pensamento. Porque eu pensava assim também, nossa, eu saí da igreja católica, então eu saí do presente século mal, eu saí do mundo. Eu entrei na igreja adventista e agora eu sei de tudo. Eu já aprendi sobre o sábado, já aprendi sobre a doutrina da salvação, já aprendi sobre tantas coisas, então eu sei de tudo. Mas o que é que a mensagem de Laodiceia vem dizendo? Você é pobre, cego, miserável, não sabe de nada. Olha só, nessa história, a que eu contei para vocês do ermitão, percebemos que separar-se do mundo não significa necessariamente estar separado deste presente século mau. Aonde quer que vamos, levamos o mundo. Levamos este presente século mau conosco. Nós o levamos em nosso coração desesperadamente corrupto e maligno. Agora vamos em outro texto, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4. Quem quiser ler, pode ler. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Até o 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Olha só. Eu também, quando eu estava na igreja, quando eu participava dos cultos, né? Eu também já ouvi pregações sobre esse texto. E quando as pessoas pregavam sobre esse texto, e recentemente eu estava em um lugar e uma pessoa pregou sobre isso. E aí quando chegou nessa parte aqui, nessa parte final do verso, né, do verso 5, que fala assim, destes, afasta-te. A pessoa falou assim, olha, todas essas pessoas que vocês estão vendo as características aqui, a Bíblia está falando o quê? Se afasta. Porque vocês podem ser o quê? Influenciados. Mas a gente entendeu, se nós entendemos que o presente século mal é o meu coração, e a Bíblia deixou muito claro isso, que nossa justiça é trapo de imundícia, que nosso coração é desesperadamente corrupto, e que dele procede todas as coisas más procedem do meu coração, de quem que eu devo me afastar nesse sentido? De mim mesmo. Mas a pessoa pode se perguntar, mas eu confesso que eu posso ser avarento, eu sou presunçosa, ou então eu confesso que eu sou desobediente aos meus pais, mas o restante dessas outras características aqui, eu não tenho. É assim? Não, não é assim. Todas essas características aqui, nós temos em nosso coração.
Porque se Jesus falou, olha, você é pobre, você é cego, você é miserável, você é nu, sua justiça é trapo de imundícia. Então, todas essas características que a gente viu aqui em 2 Timóteo, provém de nós mesmos. Então, todas essas características, por mais pesadas que elas sejam, procedem daqui de dentro, do meu coração. E aí ele fala no final, destes afasta-te. Então, eu tenho que me afastar de mim mesmo. Mas como que eu vou me afastar de mim mesmo? Mergulhando totalmente em Cristo, entregando a nossa vida verdadeiramente a Cristo. Matando o nosso eu a cada dia. Matando o nosso eu a cada dia, exatamente. E agora, nesse sentido, a gente viu sobre o presente século mal, a gente viu que todas essas características fazem parte do meu coração. E agora eu quero entrar com vocês, falar com vocês sobre a questão da liberdade. Como que eu vou me libertar de tudo isso? Como que eu vou me libertar de todas essas características? Se Jesus falou para mim que eu sou miserável, que a minha justiça é trapo de imundícia, como que eu vou me libertar de tudo isso? E é isso que a gente vai ver neste momento. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O pecado para vocês é uma prisão? Sim ou não? Não. O pecado é uma prisão? De acordo com a palavra de Deus, sim. O pecado é uma prisão. Porque quando o texto da palavra diz, lá em São João, conhecereis a verdade e ela vos libertará, eu preciso fazer pergunta para o texto. Ela vai me libertar de quê? Se vai me libertar... É porque eu estava outra preso. pergunta, é porque eu estou preso. Se eu estou preso, é porque eu estou preso a alguma coisa. E esse alguma coisa que eu estou preso é o pecado. O pecado. Tem um texto de Paulo que fala, vós sois escravos daquele a quem servis. Uhum. Então, se eu sirvo o pecado, você serve escravo do pecado. Exatamente. Então, de acordo com as escrituras, o pecado é uma prisão. E agora, eu quero mostrar para vocês alguns textos. E mesmo que a gente já tenha aberto vários textos, eu quero que nesse momento vocês acompanhem ainda mais e que vocês possam prestar atenção nos detalhes desse texto. Porque a gente vai tirar algumas lições e a gente vai saber, na verdade, a gente vai saber que esses textos são para nós e que a gente deve prestar atenção nos detalhes desse texto. Eu vou mostrar para vocês os detalhes. Porque, às vezes, muitas vezes, quando eu passei por esses textos que eu vou mostrar para vocês, eu não vi a realidade como eles eram, como eu vejo hoje. E eu quero que vocês vejam essa realidade, em nome de Jesus. O primeiro texto que eu quero abrir com vocês é Isaías 42. Isaías 42, 7 diz assim: para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Isso daqui se refere à missão de Jesus. Então Jesus veio para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Então Jesus veio para isso, para libertar quem estava preso. Agora vamos em Isaías 61. Isaías 61, verso 1. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha só que interessante, percebam os detalhes do que as Escrituras querem nos ensinar. A missão de Cristo foi para vir e tirar do cárcere quem estava preso. Ele veio proclamar essa liberdade. E no fim do texto do verso 1 diz, e a abertura da prisão dos presos. Então ele proclamou essa liberdade e ele fez o que mais? Abriu as portas. Ele proclamou a liberdade e ele abriu as portas. Agora vamos em Isaías 49, verso 9. Diz assim: para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos haverá o seu pasto. Veja só, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele disse o que para os presos? Sair. Olha só, Jesus veio proclamar essa liberdade,
Ele proclamou essa liberdade, ele abriu os portões e ele falou mais o quê? Sai. E agora vamos Salmo 116, verso 16. Diz assim: Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Olha só, vamos recapitular mais uma vez. Jesus, ele proclamou a liberdade, ele abriu os portões dessa prisão, ele falou a palavra sai. E Salmo 116, ele diz o quê? Senhor, deveras sou teu servo. O que é que o servo faz? O servo obedece ao seu senhor. E ele diz: Senhor, deveras sou teu servo, soltastes as minhas ataduras. Veja só, se eu sou servo de Deus, se eu sou servo de Cristo, e se o servo obedece ao seu senhor, quando Cristo falou assim, quando Cristo abriu os portões dessa prisão e ele falou assim, sai, o que é que eu tenho que fazer? Obedecer. Sair. Se ele falou sai, então se eu sou servo obediente, eu vou sair. Vocês percebem o porquê muitas vezes nós não estamos libertos do pecado? Porque não somos obedientes. Porque se a palavra está dizendo que o servo obedece ao seu Senhor, e se Cristo disse assim, sai, então eu obedeço e saio. E o interessante de tudo isso, os textos vêm dizendo, Cristo ele proclamou essa liberdade. E quando eu vi essa mensagem pela primeira vez, quando eu me deparei com esses textos, o que eu achei mais lindo de tudo isso foi quando ele disse que ele próprio abriu os portões. Jesus não estava no lado de fora e disse assim, meu filho, pode abrir o portão e sair. Jesus, ele mesmo foi lá, abriu o portão e falou, sai. E se a palavra está dizendo, Senhor, deveras eu sou teu servo. E se a palavra de Deus, ela é criativa, se a palavra de Deus, ela é para mim, então quando diz assim, Senhor, deveras sou teu servo. E o Senhor atou as minhas ataduras. O Senhor me libertou dessa prisão. Então, se eu sou teu servo, então eu vou sair. Porque o Senhor já abriu os portões. E o Senhor pediu para eu sair. Então eu vou sair. O caminho está o quê? Desimpedido. Então quer dizer, se eu sou servo e não obedeço, eu não sou servo. Eu não estou obedecendo. Porque há dois senhores, né? Ou nós somos servos do pecado, e quando nós somos servos do pecado, a gente permanece aonde? Na prisão. Se nós somos servos do pecado, nós permanecemos na prisão. Quando eu vi esses textos, novamente com a luz da mensagem 88, para mim foi um verdadeiro constrangimento. Porque a Bíblia fala, né, que o amor de Cristo nos constrange. E isso me constrangiu. Porque eu pensei, como assim? Eu estou na prisão do pecado. A Bíblia está falando que Cristo proclamou essa liberdade. E que Cristo abriu a porta para mim. Ele só falou para eu sair. Ele só falou para eu sair. Como assim Cristo abre a porta? Cristo fez tudo. Eu pensei assim. Ele já abriu a porta da prisão do pecado que eu estava. É como o Ivan estava falando, né, aqui no começo, na primeira palestra. Tem uma frase, né, do livro de Prescott, que quando eu li essa frase, ficou na minha mente. Coisas maravilhosas eu encontro nas Escrituras. E a maiores dela é que Deus me ama. Amém. E quando eu vi esses textos, naquele momento eu vi, na minha convicção, Deus me ama. Porque como assim ele próprio, ele abre as prisões, os portões da prisão que eu tô. E ele só pede para eu sair. E a Bíblia está falando que se eu sou servo dele, eu vou obedecer. Tem uma coisa que eu queria falar para vocês também, que nesses textos que falam sobre liberdade, tem um livro, O Vivendo pela Fé, ele vem falando sobre isso. Né? Tem um capítulo que fala sobre a liberdade.
E ele vem falando lá que a palavra liberdade, no hebraico, denota como se fosse uma andorinha. E aí, quando eu li isso, eu fiquei pensando, como assim denota uma andorinha? Eu acho que vocês já viram aquela expressão, né? Livres como um pássaro. E é essa a liberdade que Cristo quer me dar. De ser livres como um pássaro. E um outro exemplo que eu queria dar para vocês sobre a prisão do pecado, justamente o que o irmão falou, sobre a questão do crer. E a Luz de 88, ela vem falando que crer é aceitar. Então, vai estar em minha escolha se eu vou aceitar ou não essa liberdade. É a minha escolha. Porque Deus, ele deu livre-arbítrio para cada um. Então, eu vou escolher se eu vou crer, se eu vou aceitar essa liberdade. Olha só, se a gente entende que o presente século mal habita no meu coração, e a gente viu no começo que Cristo falou, olha, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês são cegos e vocês são nus. Vocês dizem que sabem alguma coisa, mas vocês não sabem de nada. A sua justiça é trapo de imundícia. Então, se eu entendo que eu sou tudo isso, eu digo sim, Senhor, eu aceito, eu sou tudo isso, então não entra a minha obediência. Porque tudo que procede do meu coração é o quê? É mal, é do maligno. Então, o que vai entrar é a obediência de Cristo. Cristo habitando dentro de mim, com a sua obediência. E, como eu estava falando antes, sobre a questão da libertação, que o Vivendo pela Fé ele vem falando, que denota como se fosse uma andorinha. E a gente viu sobre a expressão livres como um pássaro. E eu falei que é essa liberdade que Cristo quer nos dar, como se fôssemos livres como um pássaro. Só que muitas vezes, mesmo sabendo que Cristo ali abriu os portões da prisão, qual é a nossa tendência? Permanecer lá dentro, mesmo com a porta aberta. É como se fosse, deixa eu ver, como se fosse um passarinho que estivesse dentro de uma gaiola, por muito e muito tempo preso nessa gaiola. Ele tem seu dono e tal, cuida ali direitinho dele. E aí ele fica preso nessa gaiola por muito e muito tempo, muitos e muitos anos. E ele não sai para fora. E aí quando o seu dono vai e abre a portinha da gaiola, o passarinho fica lá dentro. Por quê? Pelo costume de tantos e tantos anos, ele está lá dentro. E às vezes pode até ser que ele saia da gaiola, mas ele faz o quê? Ele retorna. Por quê? Porque ele estava acostumado naquela situação. E mesmo com a portinha lá aberta, ele volta e ele não sai mais. Com a porta aberta, o dono abriu a portinha da gaiola. Essa é a nossa situação com o pecado. A gente está na prisão do pecado e às vezes Cristo abre a porta, às vezes a gente até sai, quer sair, mas o que acontece? A gente descrê. Não, não é assim. Como assim? Jesus abriu a porta aqui, eu só vou sair. Como assim Jesus faz tudo? Como assim é a obra dele em mim? É a justiça dele dentro de mim? E a gente faz o quê? Retorna para dentro da gaiola. E mesmo com a portinha aberta, a gente não sai mais. Muitas vezes essa é a nossa condição. Mas é o que Cristo quer? Não, não é o que Cristo quer. Porque se ele fez tudo isso, ele proclamou essa liberdade, então ele quer que nós saiamos dessa prisão do pecado. E veja que não é nem sozinhos. Cristo, se ele veio ao mundo e morreu por nossos pecados, ele faz o quê? Ele entra dentro da gaiola e nos busca lá dentro. Porque muitas vezes nós temos uma concepção de Cristo assim. Às vezes a gente está lá no fundo do poço, aí Cristo vai lá e joga uma corda lá dentro do poço e me puxa. Não, Cristo não fez isso. Ele se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Então o que é que Cristo faz? Ele entra dentro do poço. Foi o que aconteceu com os amigos de Daniel. Exatamente. Ali na fornalha, foram lá dentro. Ele mesmo foi lá. Ele mesmo foi lá dentro da fornalha. Da glória. Exatamente. Ele veio até nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Exatamente. Ele quer habitar em nós. Algumas pessoas podem perguntar, mas eles eram obedientes, né, amigos de Daniel. Uhum. Mas como fica Romanos capítulo 10, que ele veio, 5, 10, que ele veio até nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Mesmo ainda sendo pecadores. Agora vamos em Gálatas 5,
5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja só, essas daqui são as obras da carne. A gente viu lá em 2 Timóteo, capítulo 3, algumas características que no tempo do fim, né, ele fala, no tempo do fim virão homens perigosos, homens avarentos e tudo isso, a gente aprendeu que tudo isso habita no meu coração. E aqui temos os frutos da carne que também habitam no meu coração. Só que quando a gente entende sobre a questão da liberdade, que Cristo nos deu essa liberdade, já nos deu essa liberdade, a gente pode crer neste momento que todos os frutos da carne, eles podem ser retirados. Por exemplo, vamos em Romanos 6, 22. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Veja só, quando ele fala assim, ó, mas agora libertados do pecado. Libertados ele está em qual tempo? Ele está para o futuro? Não. Cristo ele está dizendo o quê? Você já foi liberto do pecado. Eu já tive essa concepção de pensar assim, não, mas Cristo ele vai me libertar do pecado. Tudo isso que eu estou vivendo, essa prisão, esse lamaçal que eu estou vivendo, Cristo vai me libertar. Só que Cristo está dizendo que ele já nos libertou. Olha só outro texto, Isaías 44. Isaías 44, 22. Diz assim: apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remei. Outra vez, Jesus está dizendo assim: apaguei as tuas transgressões. Está para o futuro? Não. Ele já apagou as minhas transgressões. Olha só outro texto. Isaías 40, verso 2. Diz assim: falai benignamente a Jerusalém, e abradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Está para o futuro? Não. Está para o presente. Então essa liberdade que Cristo veio proclamar para nós, Jesus já proclamou, Jesus já nos libertou, e que não é para o futuro. Tem um texto que fala assim: a liberdade já foi proclamada, as portas da prisão já estão abertas, e a você cabe apenas acreditar, crendo com perseverança. Cristo está hoje proclamando liberdade para você, pois ele quebrou a armadilha e soltou as suas ataduras. Ele lhe diz que abriu a porta da sua prisão para que andes em liberdade, se somente andares pela fé nele. É a fé que lhe abre a porta quando você está preso no pecado. Creia em sua palavra, declare-se livre em seu nome e então, em humildade e fé, permaneça firme na liberdade pela qual Cristo o libertou. Então conhecerás a bendita promessa. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asa como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ou seja, seremos livres como um pássaro. Amém. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos hoje, que o Espírito Santo possa ter tocado o nosso coração. Amém. Vamos orar. Oremos. Senhor Deus amado Pai, que habita no mais altos céus, te agradecemos, Senhor, pela liberdade que o Senhor já nos deu. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou o seu único filho para morrer por nós. Para morrer por mim, Senhor, que sou das piores das pecadoras. Muito obrigada, Senhor, pelo teu refrigério, pelo teu amor. E que o Senhor possa enviar, meu Pai, o teu Santo Espírito. Mas, Senhor, que primeiramente o Senhor possa tirar, Senhor, todo o preconceito, que o Senhor possa limpar o nosso coração. Amém. E que possamos crer, Senhor, acreditar que pela fé nós já fomos libertos. Amém. E que toda a concupiscência da carne, todos os frutos da carne, todas aquelas características de 2 Timóteo 3, elas já foram retiradas neste momento.
Que o Senhor possa nos dar humildade para poder compreender a Tua palavra. E se o Senhor falou que nós não sabemos de nada, meu Pai, é porque de verdade não sabemos. E que precisamos, Senhor, aprender cada dia mais aos pés de Cristo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos dar a vida de Cristo. E que, mais uma vez eu lhe peço, Senhor, que o Senhor não permita que vivamos nossa própria vida. Porque quando vivemos nossa própria vida, Senhor, todas as fontes ruins do meu coração, elas são expressas. Que o Senhor possa tirar tudo isso, meu Pai. Que o Senhor não permita, Senhor, de maneira nenhuma, e que possamos acreditar neste momento, Senhor, que nós não vamos mais viver nossa própria vida, mas que Cristo vai habitar em nós. Que possamos, Senhor, esvaziar completamente do nosso eu. E que tudo o que venhamos a fazer, Senhor, seja para glorificar e honrar o Teu santo nome. Que possamos, Senhor, pela fé, receber todas estas Tuas promessas. E que se o Senhor falou que já estamos libertos do pecado, que a nossa expiação foi apagada, que as nossas transgressões já foram expiadas, que possamos, Senhor, crer neste momento que tudo isso se cumpre na nossa vida. Te pedimos, Senhor, humildade, a humildade de Cristo, meu Pai. Sabemos que se tivermos Cristo em nosso coração, nós vamos ter humildade para entender a Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, Senhor, arranca os grilhões, que o Senhor, obrigada, meu Pai, por abrir as portas dessas prisões e simplesmente pela palavra sai, a gente possa sair. Assim como Cristo falou, Senhor. Muito obrigada por tudo, meu Pai. E que não permita que o Teu Santo Espírito saia de nós. Te pedimos isso e que o Senhor permaneça conosco. É isso que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.